Boa tarde a todos. É com imenso prazer e muita honra que nós participamos aqui do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário, patrocinado pela ABDF. Minha eterna gratidão aqui ao Dr. Gustavo pelo convite, pela gentileza. Um lutador, um batalhador, conseguindo um momento tão delicado da vida de todos nós, conseguir viabilizar esse evento. Meus agradecimentos aqui ao Dr. Gustavo Brigagão. Nosso painel, nós discutiremos aqui as questões controvertidas de processo tributário, com a presença da doutora Suzy Hoffmann, advogada tributarista, Dr. Flávio Couto Bernardes, Dr. Rafael Frattari, Dr. Maurício Faro. É um prazer enorme tê-los aqui, participar desse nosso papo, dessa nossa conversa, e a dinâmica das sessões, das palestras virtuais é outra dinâmica. Acredito que a interação com o público até é diferente. Eu vejo aqui pelas sessões virtuais do Conselho de Contribuintes, aqui que sou presidente, sou auditor fiscal da Receita, com muita honra, milito no processo administrativo há mais de 20 anos, e vamos aos currículos aqui. Dr. Rafael Frattari é doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogado e vice-presidente da ABRAT. Dr. Maurício Faro, advogado e presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Dr. Flávio, doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de programa de pós-graduação em Direito da PUC, procurador do município de Belo Horizonte, advogado. E vamos, então, iniciar o nosso painel com a doutora Suzy Hoffmann, advogada tributarista. Temos aqui 15 minutos para cada painelista, e, mais uma vez, aqui agradecendo a ABDF pelo carinho e pelo convite, e pelo sucesso total, com 3.200 inscritos no evento. E muitíssimo obrigado a todos e a todos os panelistas. Espero que a tarde seja bastante profícua, com discussões relevantes para todo o público que nos ouve. Boa tarde. Doutora Suzy, por favor, doutora Suzy, com a palavra. Boa tarde a todos. A todos e a todas, gostaria inicialmente de agradecer ao meu querido presidente, Gustavo Brigagão, pelo gentil convite, que tão feliz eu fico de estar presente nesse congresso, um congresso em homenagem ao professor de todos nós, professor Ulio Acanto. Então, realmente, um prazer enorme, e especialmente por compartilhar a mesa com pessoas tão caras e queridas, Dr. Marcos, Maurício, que foi meu amigo durante anos no CARF, Rafael, o Flávio. Então, realmente, uma alegria muito grande estar aqui. Nesse painel que nós vamos falar sobre os problemas relativos ao processo tributário, me coube um tema que é o recurso especial e o sistema de uniformização de jurisprudência no CARF. É um tema que eu acho que a gente tem refletido muito sobre ele, quando a gente fala sobre o CARF. Todos aqueles que militam no CARF e também em tribunais administrativos, sempre se perguntam se efetivamente as turmas superiores conseguem uniformizar a jurisprudência. Então, vamos só lembrar como é que é o funcionamento do CARF, né? O CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um órgão que está sob a responsabilidade do Ministério da Economia. Ele é formado por três sessões, cada sessão tem a sua competência. Essas sessões são divididas em turmas ordinárias e extraordinárias, as extraordinárias para os que julgam os casos de menor valor, e as turmas ordinárias que julgam todos os demais casos de acordo com a sua competência. Para cada sessão do CARF, nós temos uma turma da Câmara Superior. Então, tem a primeira turma, a segunda turma, a terceira turma. Essas turmas, elas vão julgar os recursos especiais apresentados pelo contribuinte ou pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E o requisito para o conhecimento do recurso especial é a demonstração de que foi dado interpretação diferente a um determinado dispositivo legal por turmas diversas.
Então, segue realmente o mesmo racional, o mesmo esquema de recurso especial que vai para, por exemplo, o STJ, para uniformizar jurisprudência. Uma primeira questão que eu queria colocar, e a gente não tem como avaliar isso, o Maurício sabe disso, né, que existe uma lenda, que eu não sei se é lenda urbana, se é um mito ou não, que há muito mais admissibilidade para os recursos da Fazenda do que para os recursos dos contribuintes. Existe hoje no site do CARF até um manual de admissibilidade que vai dando passo a passo do quais são os requisitos analisados pelos assessores que fazem essa admissibilidade. Antes da pandemia, um grupo de entidades pediu uma reunião com o corpo diretivo do CARF, e uma das questões que nós pedimos foi a publicidade dos despachos de admissibilidade ou inadmissibilidade, para que haja transparência quanto a isso, porque hoje a gente não sabe se é um mito ou se é verdade, né? Há um sentimento entre os advogados que os recursos da Fazenda são conhecidos de uma maneira, vamos dizer, com critérios diferentes que o do contribuinte, mas eu não posso nem dizer se isso é verdade ou mentira, mas achei interessante colocar. Essa questão da admissibilidade do recurso veio muito à tona no julgamento do recurso 19.515, 723, 039, 2012, 79, quando, foi da sua turma, Maurício, um caso da CSN, quando vocês julgaram e houve um voto vencedor e um vencido, a Procuradoria teria feito o recurso especial com base num dos votos, e aí não foi conhecido o recurso, a turma da Câmara Superior permitiu um retorno em diligência para esclarecimento do acórdão, para depois o recurso especial, um novo recurso especial, algo totalmente fora do regimento. Então, isso eu acho que é muito ruim, porque para a pacificação da jurisprudência e para nós termos uma uniformização de jurisprudência, as regras têm que ser obedecidas de forma equânime, lembrando sempre que essas regras processuais, elas fazem parte da democracia. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello coloca isso muito bem, e tantos outros doutrinadores, que as regras processuais existem no Estado democrático para impedir que qualquer das partes tenha qualquer privilégio. Então, eu acho que as questões de admissibilidade estão colocadas no regimento, o manual de admissibilidade é um grande instrumento, mas nós só vamos ter uma transparência e uma efetividade do princípio da moralidade, da impessoalidade, princípios constitucionais, quando houver efetivamente a publicidade de todos esses despachos. Aí, a outra questão que vem, e que eu acho que é a grande questão, há uma verdadeira pacificação da jurisprudência? Então, o que acontece depois, começou a acontecer depois das Zelotes? Até as Zelotes, né, que foi aquela operação em 2015, que paralisou o CARF, os membros das turmas da Câmara Superior, quem eram essas pessoas? Eram representantes da Fazenda e do contribuinte, que eram, respectivamente, presidente e vice-presidente de uma das câmaras ou de uma das turmas ordinárias, tá? Então, quem fazia parte da turma da Câmara Superior, necessariamente julgava também nas turmas ordinárias, com exceção do presidente e da vice, que na época fui eu, e depois a Maria Tereza, que nós fazíamos parte das 3 turmas, julgávamos nas 3 turmas. E por que isso do presidente e vice participarem das 3 turmas? Para tentar uma uniformidade em questões comuns das 3 turmas, as questões processuais, como decadência, requisitos de admissibilidade, dentre outros, são comuns para as 3 turmas. Então, tentar trazer e noticiar para trazer melhor essa uniformidade. Quando se modificou o CARF, após as Zelotes, e também pela justificativa real de se ter mais agilidade nos processos, houve uma mudança. Na Câmara Superior, houve 2 mudanças importantes. Os conselheiros da Câmara Superior passaram a ser somente conselheiros da Câmara Superior, eles não estão mais nas turmas ordinárias.
Num primeiro momento, quando houve esse retorno, que era ainda o doutor Barreto, o presidente, ele normalmente ia a todas as sessões, da primeira, segunda e terceira turma, juntamente com a então vice-presidente, que era a doutora Maria Tereza. Com o passar do tempo, isso se modificou. Se passou ao presidente e vice só irem, ou nem irem, nem participarem efetivamente do julgamento, ou só participarem de uma das turmas, que ficou a primeira turma. E com isso, a Câmara Superior, que pode ter até 10 julgadores, fica só com 8. Né? Então, a gente tem, ao meu ver, um prejuízo. Eu que fui presidente, muitas vezes falei assim, gente, na segunda turma a gente vota desse jeito. Aí estava na terceira e falei assim, gente, vamos pensar, na primeira e segunda turma a gente vota de outro jeito, para tentar uniformizar, trazendo essa uniformização e fazendo um elo de ligação entre todas as turmas para os temas comuns, que são muito importantes. Um outro problema, aí sim, eu acho, podemos dizer até mais grave, que aconteceu, foi que quando repentinamente se tirou da Câmara Superior os conselheiros que votavam e atuavam nas turmas da Câmara, das turmas ordinárias, se passou a ter uma jurisprudência dissociada entre Câmara Superior e entre as turmas ordinárias. Então, quando houve agora, recentemente, toda a polêmica da nova regra de desempate no CARF, lembrando que isso foi trazido pela nova legislação de abril de 2020, o que se colocou? Que quando, nos casos de exigência de determinação de crédito tributário, se houver empate, o desempate será resolvido a favor dos contribuintes. Então, muito se disse, mas agora vai ter corrupção, agora não pode escrever uma receita de bolo que os contribuintes vão ganhar, né, colocando como se os conselheiros do contribuinte não votassem de acordo com a lei, o que eu achei, assim, um absurdo por parte de muitos que falaram dessa maneira. Mas, colocando isso à parte, o que eu chamei a atenção, justamente quando veio toda essa polêmica da nova regra de desempate, saiu a notícia, a Unafisco, que se pôs muito contra essa regra de desempate, ela pediu uma informação para o CARF, que muitas entidades já tinham pedido e não tinha sido conseguido. Qual que era o valor dos processos envolvidos com o voto de qualidade, como era então? Aí verificou-se que o valor envolvendo os processos resolvidos pelo voto de qualidade no período de 2017 até fevereiro de 2020 foi de 248 milhões. E deste total, foi resolvido de forma favorável ao contribuinte somente 51 milhões, sendo 196 milhões, né, e aí umas diferenças, né, em favor da Fazenda. Porque quando a gente olha o número de processos, vai se ver o seguinte, é um percentual até pequeno de processos resolvidos pelo voto de qualidade, e a gente não tem como ter noção do valor, mas quando a gente vê os valores, eles são muito expressivos. Por quê? Porque as maiores, aquilo que realmente é tese jurídica, a Câmara Superior decidia, de uma maneira geral, contrário ao contribuinte. E o que é importante entender, que é o link que eu vou fazer contra todas essas reclamações que tiveram na mudança da regra do desempate. As turmas ordinárias, em muitos casos, que eu vou exemplificar aqui, elas são favoráveis às teses dos contribuintes, com voto dos conselheiros fazendários. Então, não é que uma questão chega até as turmas da Câmara Superior para pacificar a jurisprudência ou para resolver aquela diversidade de jurisprudência, e aí tem um voto de qualidade que foi a primeira vez que aquilo foi julgado. Não. Na maioria das vezes, esses temas já estavam até mesmo sacramentados. Eu vou trazer 3 exemplos. O primeiro exemplo é da questão do ágio nas privatizações. O ágio nas privatizações, ele era pacífico nas turmas ordinárias. Aí vocês vão falar assim, mas como é que conseguiu subir? Porque às vezes um primeiro caso não foi julgado, mas com o tempo aquilo se pacificou, mas permitiu, um caso só, às vezes permitiu que o tema chegasse até a Câmara Superior. E a Câmara Superior reverte pelo voto de qualidade, contrariamente aos contribuintes. Aí eu falo assim, houve uniformização da jurisprudência? Me parece que não. Me parece que houve inovação da jurisprudência, que a jurisprudência para esse tema já estava uniformizada e consolidada, e a turma da Câmara Superior
vamos dizer, não respeita. Ela tem o seu livre convencimento, sem sombra de dúvida, mas a gente vê isso também em casos, por exemplo, de PLR. Outro caso que a gente também vê são as operações societárias que envolveram a redução de capital para passar ações para as pessoas físicas. Então, aquela questão de usar o artigo 22, que permite a redução de capital pelo valor contábil, quando uma empresa sabe que vai ser vendida e está com a pessoa jurídica acima, para passar isso para a pessoa física. Veja, as turmas ordinárias, quando não havia nenhuma simulação de fraude, e alguns casos que foram julgados contrariamente são muito diferentes desse dia a dia aqui da redução de capital, foram pacíficas. Eu fiz pesquisa em todos esses temas que eu estou falando. E quando chegou na Câmara Superior, esse tema foi revertido. E agora até colocaram uma regra, olha, se a alteração societária foi feita antes, depois do closing, mas antes da compra e venda, tudo bem, né? Ou seja, mas aonde está isso na lei? Aonde está isso na jurisprudência das turmas ordinárias? Então, novamente, eu vejo uma inovação. E um caso que, para mim, me parece até mais emblemático, e talvez vai casar um pouquinho com o tema do Maurício Faro, é o tema da questão do insumo dos insumos na alíquota zero. Por que esse tema, ele vai ter aqui, já caminhando para o final, ele vai ter algo diferente? Eu já vou explicar. Qual que é a tese? A tese era saber... o insumo que tem alíquota zero de PIS e COFINS, ele não gera crédito, isso a lei diz. A pergunta é, o frete, né, que leva esse insumo, né, vamos dizer, do porto até a empresa, ele pode ser considerado insumo porque o frete não tem alíquota zero, é a alíquota da alíquota. Todas as turmas ordinárias da terceira seção entendem que o insumo do insumo, se ele for tributado, ele pode sim dar, ele deve dar o crédito, porque não há vedação legal. A turma da Câmara Superior, a terceira turma, pelo voto de qualidade, entende que não pode, porque contabilmente estaria no custo de aquisição e, por isso, estaria dentro do valor do insumo. Mas isso não está em nenhum lugar na lei. E o que nós vamos assistir agora? Que, por exemplo, se uma empresa que tomou esse insumo do insumo, né, ou insumo alíquota zero, tomou o insumo do insumo que não tinha alíquota zero, e sofreu um auto de infração, quando chegar para julgamento na turma da Câmara Superior, vai haver, provavelmente, porque hoje está empatado, o desempate favorecendo o contribuinte, porque nesse caso haverá a exigência fiscal, então é o que está lá na letra da lei. Mas se for um pedido de restituição ou de compensação, o CARF já fez uma portaria que entende que para esses casos a regra de desempate não valeria. Então, por quê? Porque não há a exigência do crédito, que eu acho equivocado, eu acho ruim o dispositivo legal, mas acho que na compensação há sim a exigência do crédito que foi o débito, né? O problema maior fica nos processos de restituição, mas eu acho que a gente tem um problema acima desse, né? Que é o problema de a mesma turma da Câmara Superior, para o mesmo tema, vai ter decisões divergentes, em razão da alteração do critério de desempate. Então, me parece assim, até se essa nova regra de julgamento poderá melhorar essa questão da uniformização da jurisprudência, eu acho que sim, porque eu acho, particularmente, que quando esse desempate vai ficar resolver a favor do contribuinte, vai se seguir, provavelmente, uma jurisprudência que vem das turmas ordinárias. Mas eu acho que isso não vai ser resolvido, infelizmente, para todos os casos. E, por isso, talvez a gente continue não tendo uniformização da jurisprudência, mas continuemos a, muitas vezes, assistir, sim, a alteração da jurisprudência administrativa. Acho que eu passei um minutinho só do meu tempo, eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito obrigada.
Doutor Marcos, o senhor está sem Obrigado, doutora Suzy. Obrigado pelos tópicos que a senhora trouxe aqui à discussão, de enorme relevância. Muitíssimo obrigado. Vamos tentar aqui um talk show aqui no finalzinho da exibição de todos, para ver se nós conseguimos aqui discutir alguns pontos, enfim. E destacando aqui o sorteio da obra Temas de Direito Tributário, elaborado aqui por alguns painelistas, que será sorteado no final do evento, aqui do nosso painel, para um dos participantes que estão nos assistindo. Em homenagem ao professor Gilberto Ulloa Canto, um paulista radicado no Rio de Janeiro, que, apesar de não ter lecionado, nos brinda aí com esse conhecimento enorme do direito tributário até hoje. Assim, né? E a obra são em 2 volumes, uma obra densa, e curiosíssima aqui para conseguir a aquisição da obra, e, enfim, nós sortearemos uma no final do nosso painel. Então, passamos a palavra aqui agora ao doutor Flávio Couto, doutor, mestre, bacharel em Direito, que vai nos brindar aí com o seu painel, com a sua palestra aqui. Por favor, doutor Flávio, à vontade. Obrigado, Tom Marcos. Agradeço, cumprimento todos os meus colegas de painel, Suzy, Rafael, Maurício. Gostaria de agradecer inicialmente à BDF, ao professor Gustavo Brigagão, o convite, especialmente para participar primeiro de um painel tão relevante, né, discutir as controvérsias aqui relativas ao processo tributário, e aqui me coube medidas cautelares fiscais, cabimentos e limites, então trazer algumas ideias, algumas discussões sobre o tema. Pode passar o próximo, por favor. Mas especialmente por se tratar de um congresso em homenagem, não talvez formalmente, mas ao professor Ulloa Canto, porque sem dúvida nenhuma influenciou toda a formação do direito tributário nacional de forma indubitável, com seus textos, com sua eloquência e com seu posicionamento, né, em relação aos diversos temas. E o tema da cautelar fiscal, eu brinco que é um tema relativamente polêmico, sumido um tempo, mas sei que reestruturado pela Secretaria da Fazenda, considerando, sobretudo, o tema maior do Congresso, que são as novas inovações tecnológicas e que influenciam o processo, né, influenciam nossos julgamentos, a celeridade, nosso Congresso virtual, né, esse debate, né, todos ao lado e tão distantes nessas discussões, exatamente do formato de como a Fazenda, e aqui sobretudo a Fazenda Nacional, utiliza desse instrumento, dessa medida cautelar, para resguardar o recebimento dos seus créditos tributários, e aqui tem que salientar a importância da medida. Por quê? Porque receber os créditos tributários é algo de relevância para toda a sociedade, já que o Estado se financia via o instrumento da tributação e, sem dúvida, a efetividade do recebimento é algo de interesse público, coletivo e relevante na satisfação dos interesses nacionais. Próximo, por favor. E como que ela garante essa disponibilidade ou essa efetividade? Exatamente buscando bloquear ou tornar indisponíveis bens do sujeito passivo relativos à satisfação do crédito tributário. Então, você tem uma série de medidas que restringem a utilização da medida cautelar fiscal. Poderia passar a próxima, por gentileza? Que restringem a utilização da medida cautelar fiscal. Uma primeira terminologia e que tem uma discussão que pelo menos tende favoravelmente a um mecanismo correto de interpretação, é o que seria o crédito devidamente constituído. E a importância das duas exceções previstas, né, que seguramente são medidas necessárias quando se tem a tentativa do titular dos bens ou direitos bloqueados, indisponíveis, ou de titularidade, quando ele aliena terceiros, né? Então, isso é necessário para o fisco, então, exatamente esta indisponibilidade, para evitar que isso aconteça e assegure
o seu recebimento. O próximo, por favor. E por que falo aí da constituição definitiva do crédito tributário? Então, vejam que é uma decisão de 2015 do STJ, e essa decisão ela estabelece como se algo fosse ali uniformizado na Corte. Em que sentido? Pendente a análise de recurso administrativo, o ajuizamento da cautelar fiscal, ou seja, suspensa a exigibilidade do crédito, não estaria inviabilizado, não seria óbice a efetivação da cautelar, né, que é onde é a origem do termo devidamente constituído. E aí vem um ponto importante, que é exatamente a segurança jurídica decorrente do posicionamento dos tribunais com relação ao tema. Por quê? Próximo, por gentileza. Então, essa é uma decisão de 2015, e a gente vai para 2017 com o ministro Gugel de Faria, que fala, não, se estiver suspensa a exigibilidade, não se pode decretar a indisponibilidade dos bens do devedor. Então, o devidamente constituído, nos termos da decisão anterior, não é um mero lançamento tributário que formaliza o crédito. Ele tem que ser exigível. Então, o devidamente constituído traria o elemento da exigibilidade como também uma das motivações ou pressupostos condicionantes para o ajuizamento da cautelar fiscal. Próximo, por gentileza. E aqui uma decisão agora desse ano, março de 2020, da ministra Suzete, em que eu falo que vem consolidando, portanto, então, essa tendência que coloco como correta, não tem sentido, se o débito está com exigibilidade suspensa, eu ter bens do sujeito passivo bloqueados, né, como se não tivesse ali uma presunção de que ele vai alienar, porque se ele tentar alienar, realmente aí a causa prevista na legislação da cautelar fiscal. Então, eu não posso ter essa presunção. Eu preciso ter a exigibilidade como condicionante da cautelar fiscal. Próximo, por gentileza. E aqui do Sérgio Cuquina, de 2018, que traz essa incongruência. Por quê? Porque o parcelamento é causa da suspensão, mas, se for parcelado, deve-se manter as indisponibilidades realizadas. Então, aqui uma situação em que a cautelar foi anterior, o crédito ele vem a ser parcelado, tá? A exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 e persiste a cautelar fiscal e a indisponibilidade dos bens. Então, essa eventual incoerência do STJ acaba levando, né, se a matéria chega aqui ao STJ, imaginem quantos anos isso não se deu dentro dessas situações. Então, se eu já tive a indisponibilidade no início, né, em circunstâncias em que a exigibilidade está suspensa por uma das causas do 151, eu tenho uma série de empresas que já não suportam, porque essa indisponibilidade atrapalha a gestão do dia a dia da empresa, créditos, né, fornecedores em relação à sua atividade operacional. Então, muitos não vão suportar, eventualmente, uma controvérsia dessa natureza para se atingir um momento de se chegar no STJ a uma discussão de uma matéria tão importante. Próximo, por gentileza. Então, esse é um dos pontos importantes, controversos, dentro desse início da discussão do momento da utilização, para que ela não seja ajuizada de forma indevida. Por quê? Porque pode comprometer a saúde, portanto, a segurança jurídica ali do sujeito passivo, principalmente das empresas, das pessoas jurídicas que estiverem submetidas à exigência tributária. Importante, se a maior parte dos casos já se tem execuções fiscais ajuizadas, pelo menos não tem um levantamento quantitativo, nunca vi uma pesquisa relativa, mas o normal é uma cautelar incidental. Mas já vi situações em que a execução fiscal não foi proposta no prazo estabelecido. Então, que é uma medida administrativa importante de todas as fazendas públicas. Próximo, por gentileza. E quando se atinge a pessoa jurídica? Então, buscando destacar aqui nesses 15 minutos os pontos que são centrais. O que eu vou bloquear? Aí vem o artigo 4º estabelecendo ativo permanente. E por que o ativo permanente? Porque eu não posso comprometer, dentro do princípio da livre iniciativa, do direito à propriedade, eu não posso comprometer a sobrevivência, a execução regular
das atividades empresariais. Então, esse é um elemento essencial. E por quê? Dentro dessas inovações tecnológicas e com essas medidas que hoje, principalmente via Bacen-Jude, vai automática e recorrentemente e se bloqueia valores em todas as contas, e para se desbloquear, né, aqui advogados sabem da dificuldade do prazo que é para conseguir isso em primeira instância e eventualmente uma liberação em segunda instância. Vejam, se eu estou próximo a recolhimento de tributos, pagamento de salários e tenho isso aqui disponibilizado, que não tem um direcionamento já quanto ao pedido, como ele vai ser realizado dentro da análise, e hoje em meios eletrônicos, a Fazenda tem acesso a ECD-SF, então ela tem toda a base de informações necessárias da empresa para fazer essa discriminação. Então, o que eu tenho sentido falta muito nos ajuizamentos das medidas cautelares, né, e falo mais da Receita porque ela tem essa gama de obrigações acessórias que deixa bem transparente a situação patrimonial de uma pessoa jurídica, é que preserve o ativo permanente, né, não se estenda de forma a comprometer, né, o regular funcionamento da empresa. O próximo, por favor. Então, aqui vem uma decisão, desculpe, do STJ, exatamente falando, pode em situações excepcionais, e essas situações excepcionais nunca podem comprometer a viabilidade da própria pessoa jurídica. Aí vejam a situação, de novo, para eu chegar com isso no STJ, se já foi bloqueado lá atrás, aquilo que não é ativo permanente, então está no circulante, estoque, e já inviabilizou a operação. Se ela ainda sobreviveu, ela está comprometida a um tempo muito maior em termos de recuperabilidade da situação patrimonial e empresarial. Próximo, por gentileza. E o outro ponto a partir dessa indisponibilidade é exatamente indisponibilidade de bens de quem? Tem uma situação aqui que foram 43 CNPJs com não sei mais quantos CPFs. E isso sem um elemento consolidador para se demonstrar os créditos tributários sequer estavam inscritos em nome de todos os envolvidos dentro de uma cautelar fiscal. Ora, quando a legislação faz referência a administrador, eu só posso entender se o administrador ele está vinculado em termos de responsabilidade fiscal à exigência do crédito tributário. A simples condição dele de administrador jamais poderia levar à indisponibilidade dos seus bens. Por quê? Porque daqui a pouco, do mesmo jeito que hoje vem se restringindo quem quer assumir ser ordenador de despesa e administração pública por conta da quantidade de ação civil pública, e empresas com dificuldade, quem vai querer ser administrador? Como que eu posso trazer um profissional se eu tenho um risco de eventuais bloqueios e indisponibilidade dos seus bens? Então, quando se fala de administrador, tem que ser aqueles que incorreram em alguma das causas que levam a eles, administradores, à situação de responsáveis tributários. Então, não é o simples fato de exercer a função. Né? Próximo, por gentileza. Então, esse é um aspecto importante quanto a essas extensões. E vejo que é interessante, essa de antiga, de 2011, essa decisão do STJ, por quê? Porque estende, inclusive, a terceiros, numa ideia de usar a cautelar fiscal quase como uma pauliana, o que eu tenho que tomar os devidos cuidados. Né? Se eu estou querendo anular negócio jurídico realizado, não é via cautelar fiscal. E já vi isso acontecer. A transferência é nula numa decisão dentro de uma execução fiscal, nem era cautelar fiscal. Pô, ali não é um meio legal. E o tribunal manteve. É uma situação esdrúxula do ponto de vista processual. Eu tenho uma medida processual correta e endereçada, que é exatamente a ação contra a fraude a credores, que é a ação pauliana. Então, aqui o importante é estabelecer que as situações que levam a essas responsabilidades pessoais têm que estar vinculadas. Se é fraude contra credores, estou tentando dilapidar patrimônio, são situações que têm que estar vinculando quem realizou o ato e analisar a medida exata de como processualmente eu devo dirigir a ação a ser ajuizada. Próximo, por gentileza. E aí estende ainda mais. Bloqueio, comentei esse caso, vários CNPJs e CPFs. Né? Os CPFs
sempre foram elencados todos os administradores e sócios nessa situação aqui concreta e o que a gente vê de forma relativamente corriqueira. Grupo econômico. Não, eu tenho sócios em comum, ou eu tenho empresas que têm participações cruzadas, então, automaticamente, quando se ajuiza a cautelar fiscal, pressupõe, então, que o grupo e que toda, não só a dívida tributária existente, mas eventuais situações que levam à responsabilidade tributária seriam presumidas e, naturalmente, estendidas a esse conceito, que é um conceito legal de grupo econômico, tem na legislação tributária, do CAD, na legislação empresarial. E aqui um posicionamento corretíssimo, não basta o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico para se justificar solidariedade no pagamento e, portanto, ajuizamento de uma medida cautelar fiscal. Então, é um posicionamento do STJ, mas é algo que a gente não tem visto. Se cria um círculo, uma estrutura, se faz um organograma, se fala que tem as vinculações, mas não se mostra que tenha fraude ou que tenha participação conjunta de todos aqueles CNPJs e CPFs para que eu possa determinar a indisponibilidade patrimonial de todos eles. Então, um equívoco em termos de decisão. Próximo, por gentileza. E aqui sim está certo o que o STJ define. Se esses CNPJ, se esses CPFs participam da sonegação, se é causa de sonegação, então nós estamos diante de um ilícito que gera responsabilidade por participação, se está ali dentro, né, de um esvaziamento patrimonial, eu diria de uma confusão patrimonial para tentativa de realização de atividades ou dilapidação de patrimônio. Aí sim, aí eu tenho, não por ser grupo econômico, eu tenho por se ter ali caracterizado, e isso tem que estar documentado, prova pré-constituída está prevista na lei a ser juntada na inicial na lei da medida cautelar fiscal. Eu não presumo com base em organograma e participações societárias, como muitas vezes tem acontecido e, em primeira instância, tem sido deferido. Próximo, por favor. Então, esses são os pontos que eu diria polêmicos dentro, né, do nosso tempo, que eu queria destacar, que tenho visto com relação a essas situações de cautelares fiscais e que precisam ser utilizadas com muita, não é parcimônia, nos termos da lei. Por que nos termos da lei? Porque eu preciso lembrar que o fisco e o procurador, nós temos diversas situações legais em que se tem o privilégio, as garantias do crédito tributário, que devem ser utilizadas com a sua máxima efetividade para resguardar o crédito tributário, porque aí eu volto ao início. Qual é o início? O recebimento do crédito tributário é fundamental ao Estado, para que ele exerça as suas atividades, o que significa que é essencial para o cidadão e que é algo de interesse público. Então, eu preciso, sim, preservar a necessidade da satisfação do crédito com a preservação dos direitos e garantias fundamentais. Em que termos práticos é cumprir de forma rigorosa e com essas observâncias o que está na legislação da medida cautelar, em consonância com o que está na legislação tributária. E, para finalizar, essa ADIM que está pautada já antiga e que está pautada agora para 3 de dezembro, já que esse ano é o ano de se julgar de uma vez por todas 30 anos de ações pendentes, né, no STF em matéria tributária, que é exatamente sobre a constitucionalidade da lei da medida cautelar. Né? Por quê? Teria que ser uma lei complementar que parte dela é direito material e não direito processual. Então, que tem aí um fundamento relevante. Não acredito que vá vingar. A questão da reserva contraditória, da jurisdição do contraditório e da ampla defesa. E talvez a interpretação conforme a Constituição de quê? De que a sua utilização deve ter sempre como princípio balizador, né, respeitar o direito de propriedade, a livre iniciativa, a isonomia e aqui acrescentaria a concorrência. Agradeço e espero aqui o final para que a gente possa debater
todos esses temas. Obrigado, Vilma. Obrigado, doutor Flávio. Muitíssimo obrigado pela exposição, pela rica exposição. Vamos passar agora a palavra para o doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael. Bom, boa tarde aí, primeiro a nossa audiência, um salve para todos que estão em casa, né? Sucesso absoluto de público no evento. Eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, ao convite, a todos os amigos da ABDF, o que faço na pessoa do Gustavo Brigagão, né, do nosso amigo. É uma alegria, né, estar presente nesse nosso painel com a Suzy, o Marcos, a Ferreira, o Flávio, amigo, Maurício, já amigo também de longa data, para falar sobre um tema que é apaixonante, na verdade, que é o contencioso tributário. Todo advogado de contencioso tributário, não é? Enfim, eu acho que se enreda com o contencioso, é muito difícil sair dele. Enfim, então a gente, de fato, sente a advocacia, né, em toda a sua emoção. E emoção é o que não falta nos últimos tempos aí, né, no direito tributário, tendo em vista a série de julgamentos, não é, que vem ocorrendo por parte do Supremo Tribunal Federal, do STJ, mas o que me traz hoje aqui é um tema que acho também muito relevante, que é tratar do livre acesso ao judiciário, das garantias, das ordens de preferência, né, especialmente do seguro-garantia. No início, né, a fiança bancária ela estava junto com o seguro-garantia, mas nessa minha fala eu vou me ater ao seguro-garantia, porque me parece tem sido o instrumento mais usado pelos contribuintes por uma série de razões, inclusive de ordem econômica, não é? Enquanto o valor, o preço da fiança bancária ele gira aí em torno de 4% do valor afiançado, quando a gente está falando de seguro-garantia, esse valor cai anualmente aí para de 0,5% a 2%, dependendo, né, da seguradora, do valor do segurado, enfim, de uma série de questões. Mas para que a gente possa, né, de fato, discutir esse assunto e os pontos que são polêmicos relacionados a ele, nós temos que partir de uma premissa, que é a de que não há, no direito tributário brasileiro, a exigência de que exista algum tipo, de depósito para que haja, ou de oferecimento de garantia para que haja o livre acesso ao judiciário com o objetivo de discutir algum tipo de questão tributária. Ou seja, para que o contribuinte possa ir ao judiciário discutir o tributo por meio de uma ação repetitória, anulatória, declaratória, mandado de segurança ou algo que o valha, ele pode fazê-lo sem que haja nenhum tipo de oferecimento de garantia. Isso quer dizer que não há condição de procedibilidade para discussão tributária no judiciário em relação à maioria dos procedimentos que estão à disponibilidade do contribuinte. No entanto, se engana quem acha que essa premissa, essa garantia, é capaz de proteger o contribuinte e garantir que ele tenha um acesso à jurisdição que seja amplo, no qual o contraditório esteja plenamente garantido. Isso porque, embora o contribuinte tenha o seu acesso livre ao judiciário, ele depende fundamentalmente ou da certidão negativa de débito, ou da positiva com efeitos de negativo para exercer a sua atividade.
Esse tipo de certidão é importante não apenas para aquelas empresas que têm algum tipo de relação com o poder público, mas para que a empresa possa ter um regime especial, para que ela possa, enfim, obter empréstimos bancários e uma série de outras questões que são relevantes no cotidiano empresarial. Isso quer dizer que, embora o contribuinte possa ir até o judiciário, não é? O ideal é que ele tenha sempre, né, no decorrer da discussão que é colocada, o direito à obtenção dessas certidões com efeitos negativos. Ele pode fazer isso de duas maneiras: ou obtendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, instituto que está previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, não é? E que pode ocorrer de duas maneiras, de várias maneiras, mas de duas maneiras básicas, que é o depósito do montante integral ou a obtenção de algum tipo de provimento judicial, não é, que possa suspender a exigibilidade do crédito. É bom lembrar que essas são duas causas autônomas, né? Muitas vezes, e alguns juízes até tratam como se elas tivessem que estar sempre juntas, não é? Ou seja, as liminares só são possíveis diante do depósito, que não é verdade, naturalmente, e a outra possibilidade, não é, da manutenção dessas certidões com efeito negativo, é que se ofereça alguma garantia. E aqui a gente chega, né, no nosso problema. O problema é, existe uma ordem de preferência no oferecimento dessas garantias, né? Sempre quando a gente vai abordar esse assunto, nós pensamos na lei de execução fiscal, especialmente o artigo 11 da lei de execução fiscal, no qual são listados bens que podem ser oferecidos à penhora, não é? E, obviamente, o dinheiro aparece em primeiro lugar, mas cá entre nós, eu nunca imaginei que essa lista, né, posta na lei de execução fiscal, ela, enfim, né, primeiro fosse exaustiva e, segundo, não é, que ela tivesse que ser obedecida de acordo com a ordem, não é, na qual foi estipulada. Isso por uma série de razões, inclusive porque a fiança bancária e, né, o seguro-garantia não estão incluídos no artigo 11, mas estão somente em outros dispositivos da lei de execução fiscal. Mas o fato é que o STJ, a partir do momento em que no direito tributário se tornou mais comum a realização dos bacenjudes, não é? Isso foi um movimento, desculpem, que veio lá do direito do trabalho, creio eu, e acabou entrando, não é? Enfim, primeiro no cível e depois migrando para o tributário, de acordo com o desenvolvimento desses instrumentos do bacenjude, desses sistemas eletrônicos, mas o fato é que, a partir de um determinado momento, se o contribuinte não oferecesse bens em garantia não é, no momento, não é, em que isso era oportunizado a ele, a possibilidade de ocorrência de algum tipo de bloqueio de dinheiro era muito clara. No segundo momento, a Fazenda Pública ela passou a recusar o oferecimento de bens que ofereciam algum tipo de risco em relação à sua liquidez ou a algo semelhante, né, como estoque, como imóveis rurais em outros estados e semelhantes. Daí foi um passo para que o STJ afirmasse que a lista do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, que trazia o dinheiro como o primeiro item, ela deveria ser seguida, ou seja, essa lista ela passa a ser obrigatória neste momento, dizendo que a Fazenda Pública ela poderia se recusar a aceitar uma determinada garantia, caso
essa garantia não estivesse em primeiro lugar na lista, e é lógico que em primeiro lugar está lá dinheiro. Em última análise, né, no fim do dia, o que o STJ disse foi, olha, se o fisco recusar, ele pode exigir que haja, que o contribuinte tenha que fazer a garantia de uma determinada execução em dinheiro. Bom, o STJ, nesse momento, tomou uma decisão muito dura, naturalmente, e, por isso, fez acompanhar essa decisão de uma exceção, abrindo a possibilidade a que o contribuinte, e sob o seu ônus probatório, pudesse oferecer outro tipo de garantia, não é? Mas comprovando que deixa de oferecer o dinheiro, não é? Para que essa execução transcorra de um modo menos oneroso a ele, porque se ele fosse obrigado a depositar o dinheiro, ele teria algum tipo de problema, ou seja, o contribuinte tem que provar que não pode depositar o dinheiro, o que me parece uma prova, assim, quase que óbvia, assim, ela é a um só tempo óbvia e às vezes difícil de ser feita, porque você tem que comprovar em juízo a situação econômica da empresa de uma maneira geral. E me parece que mesmo as empresas relativamente saudáveis precisam de dinheiro para fluxo de caixa, né? Enfim, dinheiro não é para ficar preso em ação judicial ou nada disso, dinheiro é para pagar salário, para pagar os tributos correntes, os fornecedores, enfim, não é para ficar lá, né, depositado judicialmente. Bom, o fato é que, né, essas decisões do STJ, desculpem, senhores, essa discussão no STJ, ela se cristalizou, não é? Ou seja, já é algo em que, né, enfim, ninguém debate mais, e o assunto ficou um pouco mais importante quando, a partir, salvo engano, de 2013, há a previsão na legislação brasileira da possibilidade, tanto da utilização do seguro-garantia para que seja oferecido a penhora nas execuções fiscais, quanto pela possibilidade de substituição do seguro-garantia por dinheiro quando tem havido anteriormente o depósito judicial. Bom, o STJ também já abordou esse tema, não é? Dizendo que o contribuinte só pode substituir o depósito judicial pelo seguro-garantia se houver a aquiescência da Fazenda Pública, que eu nunca vi, né? Eu particularmente, na minha lida tributária cotidiana, nunca vi a Fazenda Pública concordando com o levantamento de depósito em troca, né, em substituição do seguro-garantia. Então, na verdade, o que essa decisão do STJ fez foi basicamente tornar a letra morta essa alteração legislativa, de modo que, né, hoje se usa muito o seguro-garantia nas execuções fiscais, ações anulatórias, mas quase sempre, inicialmente, já oferecido e não em substituição a depósitos judiciais que, porventura, já tenham sido feitos. É bom lembrar que, quando há esse oferecimento inicial do seguro-garantia, não há a necessidade de que o seu valor seja 30% superior ao débito, tá certo? O STJ também, primeira, segunda turma, já decidiram, não é, que nessas hipóteses basta que haja que o seguro seja do valor do débito, como está previsto, né, na própria legislação infralegal que cuida do tema em esfera federal. Esse assunto foi abordado neste ano, em meio à pandemia, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Houve
um pedido em um RE que estava no Supremo para que houvesse a substituição dos depósitos por seguro-garantia. O ministro Fux, ele negou, né, esse pedido ao argumento de que não havia ali, né, nem fumus boni iuris em relação à tese discutida e nem o perigo da demora. O ministro Fux desconsiderou o argumento da empresa de que a necessidade do momento da pandemia tornava urgente que ela fortalecesse o seu fluxo de caixa, ao argumento de que o governo também padeceria do mesmo problema naquele momento. O que não deixa de ser algo interessante, não é? Ontem, até por coincidência, à noite, eu li uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que o governo federal não usou, né, uma série de verbas, não é, que estariam disponíveis para o combate da pandemia. Então, me parece que a decisão do ministro Fux, embora possa ter sido dada com a maior das boas intenções, ela não tem um substrato fático que seja real. O seguro-garantia, portanto, que veio para tentar resolver vários problemas, não é, de fato ajudou o contribuinte, não é? A gente não pode dizer que não melhorou absolutamente nada, mas ele trouxe, de outro lado, uma série de novos conflitos. Isso me parece ser um negócio bem recorrente no direito tributário, né? Muitas vezes nós pensamos em alguns institutos que deveriam melhorar, que deveriam solucionar alguns problemas, e a própria adesão, né, desses institutos trazem outros problemas, trazem outra litigiosidade. É o caso do seguro-garantia. Hoje, quem está no contencioso sabe, e já me encaminhando para o final, que há uma discussão imensa, não é, sobre o momento do sinistro do seguro-garantia, especialmente quando ele é oferecido em embargos à execução fiscal, não é? No caso de os embargos em primeira instância ser julgados improcedentes e não for atribuído o efeito suspensivo à apelação, a portaria 4440, né, da PGFN, que é de 2016, que vem no lugar, salvo engano, da 164. Ela diz de uma maneira clara que nessa hipótese há sinistro e que a seguradora tem que depositar esse valor já em juízo, embora o fisco não possa levantar esse valor, e isso só pode ser feito no trânsito em julgado, a teor do artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal. E há outros casos também bastante importantes, que é quando não há a renovação do seguro-garantia antes dos 60 dias, enfim, do prazo final de validade, embora haja a renovação antes do final dele, ou até alguns casos em que o seguro se expira, mas o contribuinte traz, né, um novo seguro aos autos, o fisco, a União, especialmente, ela está travando uma batalha nos TRFs aí para que haja a liquidação, o sinistro do seguro antes disso. E esse é um grande problema, eu vou encerrar agora a minha fala, é um grande problema porque inaugura um grande contencioso novo, não é? E esse contencioso, no final das contas, ele é decorrente da ausência do legislador ao regulamentar de um modo melhor, né, o uso do seguro-garantia. A gente pode pensar, né, por exemplo, que as regras relacionadas à utilização do seguro, elas estão todas em instrumentos normativos secundários, e por isso mesmo há várias decisões do TRF, dos TRFs, afastando já a utilização dessas normas nesses casos.
Então, eu encerro por aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a BDF e aos amigos e me colocando à disposição de vocês para que a gente possa debater esse assunto após a apresentação do nosso grande amigo Maurício Fábio. Um abraço, obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Muitíssimo obrigado pela exposição, rica exposição. Agora com a palavra, doutor Maurício. Por favor, doutor Maurício. Muito obrigado, doutor Marcos. Agradeço também a toda a diretoria da BDF, na pessoa do nosso presidente Gustavo Brigagão. A minha honra aqui ela é completa, porque é uma alegria participar do Congresso e com pessoas que, além de meus amigos, são pessoas que eu admiro tanto profissionalmente. Eu sou do time do Rafael Flattari, rapaz, eu sou da lida, entendeu? Meu negócio é o litígio. Eu sou daqui advogado de contencioso que fica uma semana sem brigar com alguém e o cara acorda até com um vazio no peito, assim, sente que está faltando alguma coisa. Então, para mim é um desafio muito grande não tratar dos temas aí que foram tão bem abordados pela Suzy, pelo Flávio e pelo Rafael. Inclusive, já pedi ao Flávio para compartilhar esse PPT com a gente aí, que ficou muito bacana. Só sem abordar aí os temas aí que foram tão bem tratados, mas só comentando o tema do Flávio, do Rafael, me desculpa, a solução, Rafael, para a gente não ter esse litígio é uma só, é a gente acabar com 9.703, que autoriza a apropriação dos depósitos em favor da União, porque o que era um meio virou um fim, porque se a gente resolver o 9.703, não tem mais discussão de querer substituir garantia por dinheiro, de querer precipitar a liquidação de apólice de seguro, e eu tenho muita convicção de que esse é um caminho para que a gente busque a tão sonhada melhora no ambiente econômico do nosso país, tá? Eu acho que, assim, a execução da garantia não pode ser o fim em si mesmo. E, honestamente, um dia que uma carta de fiança do Banco do Brasil não der liquidez, eu acho que aí o país realmente tem um problema. Então, acho que a questão não é essa. A questão é que a gente sabe que a busca é pela apropriação do número para fins de composição de resultado para superávit. Acho que a gente tem que enfrentar esse problema. Acho que esse é nosso papel, trazer essa discussão para a mesa. E esse é um assunto que me incomoda profundamente. E agora, passando para o meu tema, opção de compensação e restituição ou de precatório após o trânsito em julgado, esse é um assunto, Marcos, que a gente poderia falar aqui pelo menos umas 3h30 sem ingressar em casos concretos. Porque aí, se a gente for falar de caso concreto que eu trabalhei, ou que eu julguei, que Suzy julgou, que Flávio viu, Rafael viu, que você aqui no Conselho já presenciou, a gente certamente teria tema para uns 2 dias. Mas o que eu acho que é importante a gente colocar aqui? A gente quando fala de uma opção de compensação ou restituição via expedição de precatório, a gente tem um pressuposto, que é o pressuposto que houve um pagamento indevido. E aí, quando eu judicializo essa discussão, ou seja, quando eu vou a juízo normalmente para o reconhecimento desse pagamento indevido, é porque isso decorre do reconhecimento de uma premissa de que houve uma ilegalidade na cobrança. Porque, historicamente, a gente sabe, e a Suzy até mencionou, quando eu falo simplesmente de pagamento a maior, para ficar fácil aqui, um pagamento a maior no âmbito federal, ou seja, eu paguei um DARF a maior, eu não preciso ir a juízo. Eu faço a retificação e faço a própria compensação, o pedido de restituição na esfera administrativa. Quando a gente entra nessa seara de compensação ao precatório, eu diria que 99% das vezes isso foi antecedido por uma discussão judicial em que se buscou questionar uma sistemática. Então, para a gente, vamos dizer, tornar casuística aqui a minha afirmação, então, eu tenho hoje a exclusão do ICMS na base do PiscoFins, eu tenho a exclusão do ISS na base do PiscoFins e tantas outras teses. Então, quer dizer, o momento de optar entre a compensação ou a restituição e a expedição de precatório, ele vem depois de que o juízo reconhece, quer dizer, entrega a prestação jurisdicional e reconhecendo como causa de pedir uma ilegalidade ou inconstitucionalidade,
ele dá provimento a um pleito formulado pelo contribuinte. E aí a gente começa a ter os desafios. Por quê? Porque normalmente esse pleito ele é formulado na via do mandado de segurança. Historicamente, acho que as grandes teses no âmbito federal, elas foram todas formuladas na via do mandado de segurança por duas razões simples. O rito do mandado de segurança é um rito que tem mais celeridade do que uma ação ordinária. E dois, o mandado de segurança não comporta condenação em honorário de sucumbência, que é uma questão que já era preocupante aos contribuintes antes do CPC de 2015, e com o novo CPC e a sistemática trazida pelo 85, pelo artigo 35, tornou isso uma preocupação muito maior. Muito bem. Quais são as reflexões que a gente tem que fazer do pedido formulado no mandado de segurança? Acho que a primeira atenção que a gente tem que ter é uma jurisprudência pacífica do STJ, de que se aplica à compensação as normas vigentes à época do ajuizamento daquela medida judicial. E aí eu insisto, porque essa é uma premissa importante para a gente trabalhar. Quando a gente fala de compensação e restituição decorrente do trânsito em julgado, é porque, necessariamente, eu tive a causa de pedir que afasta ou reconhece a ilegalidade de uma sistemática normativa posta e vigente, ao qual o contribuinte só tem como não se submeter mediante o ajuizamento de uma ação judicial. Na prática, o que essa jurisprudência do STJ que sistematiza a aplicação da norma ao momento do ajuizamento da ação traz de consequência? No âmbito federal, muitas consequências. Por quê? Porque eu, historicamente, tinha um período em que, muito embora a compensação estivesse autorizada pelo Código Tributário Nacional, eu não tinha uma norma regulamentando essa sistemática. Essa regulamentação veio com a 8383 de 1990. Só que a 8383, ela estabelecia uma possibilidade de compensação entre tributos da mesma espécie. Então, eu podia compensar PIS com PIS, COFINS com COFINS. O que isso traz de desafio para o contribuinte? O lapso temporal que essas ações demoram. Então, o pessoal que ajuizou lá, por exemplo, aquelas ações de PIS-decretos, eles, muito embora diversas dessas ações tenham transitado posteriormente, como elas foram ajuizadas no momento em que vigia a 8383, o entendimento é de que eu somente posso compensar PIS com PIS naquelas ações. E isso gera um contencioso adicional enorme, porque muitas vezes o contribuinte não se atenta para esse aspecto. Por quê? Porque a sentença que julga procedente o pedido, ela não, na maioria das vezes, não faz essa limitação. Então, posteriormente a 8383, veio a 9.430 na sua edição original, que autorizava a compensação de tributos diferentes, mas administrados pelo mesmo ente, ou seja, tributos administrados pela Receita Federal. Só que, naquele momento, a compensação ainda não tinha a natureza de extinção efetiva sob condição resolutória. Então, isso trouxe mudanças também, e hoje o que a gente tem, depois das alterações trazidas aí no 9.430, é essa sistemática que a gente tem hoje, que o próprio contribuinte quantifica, compensa e aguarda essa análise. Eu tenho 22 anos de experiência e digo a vocês que eu nunca na minha vida eu expedi um precatório de um processo que tenha começado comigo. Eu cheguei a trabalhar em alguns casos que resultaram na expedição de precatório, mas processos mais antigos. E eu acho que essa é a realidade dos contribuintes hoje, ou era uma realidade dos contribuintes até 2019, 2020. Por quê? Porque com essas alterações trazidas aí na legislação, alterando a 9.430, a compensação simplificou demais a vida do contribuinte. Por quê? Porque como é que funciona na prática? Então, eu tenho uma causa de pedir, que é uma ilegalidade ou inconstitucionalidade, eu tenho um pedido que é o reconhecimento de um direito, e aí a jurisprudência do STJ é muito tranquila nesse sentido, cabe ao juiz reconhecer o direito, mas a quantificação e a verificação desse direito é submetida nos tributos federais à Receita Federal do Brasil. E aí a gente fala aqui de tributos federais, majoritariamente, porque esse tipo de modelo de requerimento, ele funciona no âmbito federal.
no âmbito estadual, o Marcos sabe disso melhor do que eu não tenho essa regulamentação dessa compensação administrativa, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, isso não existe. Então, assim, considerando esse cenário e o histórico da demora na expedição de precatório, que podia, inclusive, ser expedido em parcelas, em contrapartida, a simplicidade de compensar, né? Porque o que eu precisava fazer normalmente? Transitou em julgado, eu precisava observar os termos da instrução normativa que trata da matéria, fazer a habilitação desse crédito junto à Receita, e nessa habilitação não existe nenhuma verificação material do crédito. O que eu faço apenas é comprovar o trânsito em julgado e etc. Por quê? Porque essa compensação ela vai ser objeto depois de uma checagem ou numa fiscalização aberta para checar a liquidez e a origem daquele crédito, ou caso a caso, na medida em que eu vou fazendo as compensações. Então, era muito mais simples para o contribuinte fazer a compensação efetivamente, quer dizer, ao invés de esperar a expedição do precatório, ele habilitava, já reconhecia imediatamente aquilo para fins de resultado, ou seja, já reconhecia e tributava aqueles valores e começava a compensar. Só que, assim, o que eu percebo, e não sei se Flávio Suzy e Rafael enxergam isso também, é uma perspectiva de mudança nesse cenário. Por que a perspectiva de mudança nesse cenário? Porque o que era simples se tornou muito complicado. O que era simples, que era essa habilitação e essa compensação, sobretudo depois, me parece, né, não acho que foi coincidência, dos primeiros trânsitos em julgado de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS, virou um problema. Porque o que era simples virou complexo, o que era rápido virou moroso, e diversas regras acessórias foram criadas, na minha percepção, para limitar o direito desse contribuinte. Primeiro, essa solução de consulta que diz que eu tenho que utilizar aquele crédito em 5 anos. A gente sabe que diversos contribuintes, isso é fácil de acompanhar, é só ver os fatos relevantes que estão sendo publicados aí, diversos contribuintes reconheceram valores bilionários a título de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS. Então, mesmo para uma grande companhia, você absorver esses valores em 5 anos é inviável. Né? Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é o fato de que eu habilito lá 100 milhões de reais, começo a compensar. Se a Receita inicia a fiscalização e indefere o meu pedido de restituição de compensação, muito embora essa decisão não seja definitiva e possa ser objeto de manifestação de conformidade e de recurso voluntário com efeito suspensivo, esse indeferimento me implica na prática em não poder utilizar o crédito excedente que não foi utilizado ainda. Então, vejam, se eu habilito 100 milhões de reais, quantifico isso, está tudo certo na documentação. Se a Receita abre uma fiscalização, isso, infelizmente, é comum de acontecer, a gente tem visto isso acontecer, e a Receita abre a fiscalização e diz que aquele crédito não é líquido da maneira que o contribuinte está dizendo, o crédito já compensado fica coberto pela suspensão da exigibilidade. Mas os 50 milhões não utilizados, ele não pode utilizar mais, sob pena, inclusive, dessa utilização significar que essas compensações vão ser tidas como não declaradas, o que significa que contra elas não cabe recurso com efeito suspensivo. Então, essa é a realidade que a gente está vendo hoje. Dou um outro exemplo para vocês, que Suzy se lembra, a gente enfrentava isso muito no Conselho. Em 2005, passados 15 anos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, com efeito em repercussão geral, a inconstitucionalidade da Lei 9.718, que alargou a base de cálculo do PIS/COFINS, 2005. Só que o Supremo julgou, mas não resolveu tudo, porque ainda persiste uma discussão com relação a 3 setores econômicos específicos: bancos, seguradoras, resseguradoras e shopping centers. A discussão é: qual é a base de cálculo? O que é a receita operacional dessas companhias? E estamos há 15 anos discutindo isso. Se você fizer uma pesquisa de jurisprudência no CARF, essa questão não está resolvida ainda. E aí, por isso que eu estou falando que eu vejo uma mudança de cenário. Porque o contribuinte, às vezes, o que era uma solução, que era a rapidez, a celeridade, a praticidade de usar a compensação
pós-habilitação, virou um problema, que é a criação de um novo contencioso, de novas contingências. Quer dizer, o contribuinte que habilita hoje uma exclusão de CMS na base do PiscoFins, ele necessariamente tem que estar preparado para um contencioso de 10, 15 anos. Porque eu tenho a questão dos 5 anos, eu tenho a questão da solução COSIT, eu tenho a questão de que 95% das decisões são genéricas e conceituais, aliás, na minha opinião, como devem ser todas as decisões judiciais que analisam questões teóricas submetidas ao judiciário, e não entram na discussão, quer dizer, mas o ICMS é ST próprio ou não próprio. Então, assim, vejam, o que simplificava gerou um contencioso enorme adicional. Esse é um aspecto importante, e por isso eu vejo um direcionamento, ainda é verdade tímido, mas eu já vejo contribuintes refletirem sobre a possibilidade de tentar buscar a expedição do precatório. Porque aí é o seguinte, por mais demora que ocorra, na medida em que o precatório é carimbado, que o valor é aquele, você não era mais para você ter discussão, né? E aí a gente tem um outro problema, voltando à minha fala do início, que é o quê? Grande parte dessas ações que tramitam na justiça e que buscam discussões de teses tributárias foram manejadas por mandado de segurança. Qual é o ponto? O desafio agora, né? Aquele filme lá do Wagner Moura, lá aqui da polícia aqui do Rio, fala, agora o desafio agora é outro, né? Pois é, então agora o nosso desafio é outro, que é o quê? Como é que eu espeço o precatório se eu judicializei a questão do mandado de segurança? E aí a gente tem um cenário diversificado de decisões e de questões a ser superadas, que é o seguinte: primeiro, eu tenho a súmula 269 e 271 do Supremo. São súmulas de 1963, que, com certeza, não foram emitidas analisando casos na perspectiva que a gente analisa hoje. Primeiro ponto. Por que essas súmulas são relevantes? Porque tanto a 269 quanto a 271, elas estabelecem a impossibilidade de eu buscar efeitos financeiros pretéritos pela via do mandado de segurança. E se eu levo isso ao pé da letra, o que acontece? Eu perco os 5 anos antecedentes ao ajuizamento ou impetração do mandado de segurança. De um lado, eu tenho a súmula 213 do STJ, que diz que o mandado de segurança é a via adequada para buscar a compensação. E de outra perspectiva, eu tenho a discussão que ainda não está posta, que não está definida, se eu posso liquidar uma sentença transitada em julgado de um mandado de segurança buscando a expedição de um precatório. Muito embora existam decisões favoráveis nesse sentido, tem um precedente recente, de julho desse ano, de turma no STJ, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, no recurso especial 1.176.713, onde se conclui que, muito embora eu possa tentar a expedição do precatório, cuja origem é o mandado de segurança, mas que os efeitos não podem ser pretéritos. Então, na visão do ministro Benedito, para que eu busque a expedição de um precatório instaurado num processo judicial a partir do mandado de segurança, eu estaria abdicando dos 5 anos anteriores à impetração do mandado de segurança. Então, vejam a dificuldade e o desafio que a gente vive hoje. Por quê? Porque no papel, a discussão era para ser simples, a 9.430 autoriza, simplificou, realmente é fácil, quer dizer, se habilita, você gera aquele pedido de restituição mãe e vou utilizando ele nas decompes. Na prática, por atos acessórios e soluções de consulta, a Receita dificulta substancialmente a vida do contribuinte. Quer dizer, e a alternativa do precatório, além da questão da morosidade do tempo, ela traz esse desafio da incerteza na jurisprudência. E, assim, uma coisa que a gente discute muito, assim, e eu acho que a opinião na advocacia, e quando eu falo advocacia pública e privada, é que nada
desgasta mais o advogado do que perder tempo e energia com discussões que não são definitivas, que são acessórias. Isso é muito ruim. Então, o Flávio deu um exemplo da cautelar, a Suzy falando da questão dos recursos especiais no CARF, o Rafael falou da questão do seguro, quer dizer, desgasta demais. Eu, às vezes, tenho que chegar no Tribunal Superior para discutir que, na verdade, o paradigma utilizado naquele recurso especial não era aquele, e, portanto, aquele recurso especial não poderia ter sido admitido. Eu tenho que discutir que é um contrassenso uma medida instrumental, como a cautelar, causar esse dano para o contribuinte, quando muitas vezes o contencioso administrativo, que é a origem desse crédito, está com exigibilidade de suspensa e não foi julgado no conselho ainda. E pior, que mesmo depois da alteração da lei de execução, para que expressamente se reconheça o cabimento do seguro-garantia como uma modalidade clara, expressa e taxativamente reconhecida de condição para apresentação de embargos, a gente precisa ainda discutir essa questão da conversão dele em depósito e da liquidação prévia dele. E é o que a gente vive aqui, quer dizer, veja, no papel, as normas são muito claras. A decisão do contribuinte me parecia ser muito simples. Bom, eu habilito agora, reconheço agora, tributo agora, e tenho que, eventualmente, suportar uma decisão, uma discussão no contencioso administrativo, uma discussão se a solução se a COSIT 3 aplica ou não aplica, etc. Só que hoje em dia está muito pior do que isso. E tem dois agravantes, tá? Tem dois agravantes. O primeiro é o que a Suzy falou, quer dizer, que eu não aplicar a lei do voto de qualidade para processo de crédito. E aí eu gero um novo contencioso lateral. E o segundo, que é o que me preocupa mais hoje em dia, é essa interpretação rigorosa do artigo 16 da 6.830, de que eu não posso discutir compensação em sede de embargos de execução. Eu já tenho entendimento nesse sentido do TRF2, do TRF3, do TRF1, e eu tenho um paradigma no STJ de turma, apesar daquele repetitivo do Fux. Então, vejam o desafio que a gente vive aqui. E assim, o pior pesadelo para advogado é conversar com o engenheiro. Porque quando você diz para o engenheiro que ele tem uma boa notícia, que ele ganhou uma decisão transitada em julgado, e ele fala para você, bom, eu tenho X para habilitar, está tudo certo, você diz que não, por quê? Porque olha a quantidade de problemas que ele pode ter no curso da utilização desse crédito. Então, assim, Marcos, eu como advogado de contencioso, que perde tudo, menos a tempestividade das coisas, eu encerro a minha fala por aqui, agradecendo mais uma vez, né, a BDF, na pessoa do Gustavo Brigagão, e a honra de dividir o painel com pessoas tão queridas e que eu admiro tanto. Muito obrigado e fico à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Maurício. Muitíssimo obrigado pelo desabafo e pela exposição. O sorteado aqui da obra Temas de Direito Tributário, em homenagem ao professor, foi o André Gonçalves Kipper. Bom, André Gonçalves Kipper foi o agraciado com o sorteio da obra em homenagem ao professor Gilberto Lua Canto. Aqui o resultado da nossa enquete. Não houve votação, pelo visto. Enfim, eu gostaria que nos nossos minutos que nos restam, fazer uma provocação aqui, doutora Suzy, os demais aqui, muito rapidamente, aqui, algumas questões, perdão, agora apareceu, foi sim, 67% e não 33%. Ok? A nova regra de desempate nos julgamentos do CARF irá alterar a jurisprudência? A opinião majoritária aqui dos participantes é de que sim, alterará a jurisprudência do CARF. Eu queria fazer uma provocação aqui, que é um tema muito recorrente aqui no Conselho de Contribuintes. Quais os limites, se o órgão de julgamento, a última instância de julgamento, pode requalificar uma penalidade? E outra questão que a gente tem vivenciado aqui com debates acalorados é se
podemos suscitar uma nulidade, algum conselheiro, julgador, tanto do fisco quanto dos contribuintes, alguma nulidade que não foi alegada pelo contribuinte em seus recursos até o final do contencioso, que é o recurso aqui no caso do Conselho Pleno, e quais os limites dessa nulidade? Poderia decretar de ofício uma nulidade, isso muito ponderando lá com princípios que não há nulidade sem prejuízo, o contribuinte não alegou quase o limite dentro da estrita legalidade, enfim. É uma provocação aqui aos senhores, uma pergunta prática voltada bem para o nosso contencioso aqui do dia a dia. Suzy, quer ficar à vontade? Eu só colocar essa questão da nulidade, que eu defendia, eu defendo que se há nulidade, ou seja, e a nulidade seria algo, se verifica no processo que tinha naquele lançamento algo que afrontava a lei, né, independentemente disso ter sido colocado ou não pelo contribuinte, eu entendo que tem que ser reconhecido e que o prejuízo não precisa ser demonstrado, porque aí nas lições geral da Taliba, o prejuízo é o desrespeito à lei, nós estamos no Estado de Direito. Então, para mim, essa teoria do prejuízo, para mim, ela nunca ficou resolvida, porque se eu tenho uma nulidade, se eu tive uma afronta à lei, né, de que maneira isso poderia ser ultrapassado? Então, agora, me parece que sempre vão ser as questões públicas, né? Então, uma prescrição, uma decadência, a nulidade de uma citação, de uma intimação, que fira o direito ao devido processo legal. Parece que não aquela legalidade que você vai ter que interpretar o decreto do imposto de renda. Aí eu já acho que aí já é a questão a ser decidida. Essa teoria que, salvo engano, veio da base processualista, né, de que você pode desprezar direitos fundamentais porque não tem prejuízo, é de uma vergonha absurda, né, infelizmente utilizada até hoje pelos tribunais, né? Não vão reconhecer nulidade, isso é preliminar, como se não existisse direito, né, como se não existissem regras que são obrigatórias. Não gerou, como que não gerou prejuízo? Você não sabe se tudo seria diferente, como é? Prova negativa, é uma coisa realmente vergonhosa. É dever de ofício fazer isso, não vejo dúvida. Você tem que corrigir a legalidade, porque se você não corrigir no momento de julgamento, da segunda instância, em que você pode fazer toda a revisão, eu falo que a segunda instância administrativa é uma revisão de legalidade do ato administrativo. Então, tanto que, para mim, pode, inclusive, modificar, respeitando o direito de defesa, a capitulação. Se respeitar os princípios processuais, eu não vejo isso problema nenhum. Por quê? Porque eu estou na esfera de formalização do ato de lançamento. Então, buscando a motivação da legalidade. Então, não vejo qualquer tipo de prejuízo. Aliás, eu estou fazendo uma economia fazenda pública, porque se eu for deixar depois para execução e para os embargos, eu perdi todo um tempo do crédito tributário e provavelmente eu não vou conseguir lançá-lo novamente. E a questão da requalificação da multa, perdão, só mais se um órgão de julgamento pode requalificar uma multa aplicada em determinado auto de infração, entender que a outra penalidade cabível. Contrariando a maioria, eu entendo que pode, desde que preserve o direito à ampla defesa, o contraditório, reabra os prazos necessários, porque é o que eu estou falando, é revisão de legalidade do ato de lançamento. Eu estou dentro da formalização do ato de lançamento. Isso está na minha tese de doutorado, embora advogado, eu sei que contrariando interesses da maioria e da doutrina em relação a isso, mas para mim não é jurisdição, então eu estou dentro e eu tenho que fazer a correção. Então eu não estou vinculado, eu estou vinculado no sentido de garantir a defesa. Não é esse enquadramento, eu preciso dar legalidade, enquadramento é outro, reabre o prazo para a defesa e todo o procedimento administrativo, não vejo qualquer problema em relação a isso. Mas aí teria que obedecer o prazo decadencial, né? Aí teria que eu tenho dificuldade também. E a autoridade não é lançadora, né? Então. E mais do que isso aí é a velha discussão do erro de direito. Errou, enfim, né? A administração pública tem o dever de aplicar a lei, né, de acordo com... É porque assim, na minha cabeça... corretamente.
a partir do momento em que o crédito foi constituído e lançado, a gente não pode alterar fundamento, não pode fazer nada. É isso. Só está posta ali. Eu, inclusive, não posso mudar critério jurídico, a jurisprudência do Conselho do CARF era muito firme nesse sentido, né? Eu acho que, assim, os poderes concedidos ao agente público que tem a legitimidade para constituir o crédito tributário, eles são extremamente desproporcionais, quer dizer, não existe uma relação de paridade com o contribuinte. Então, assim, qualquer coisa adicional aos poderes conferidos na Constituição do crédito, acho que desequilibra mais ainda a relação jurídica estabelecida entre as partes, né? Eu acho que o Flávio, nessa hora, rapaz, o negócio do procurador do município fala alto no coração dele, entendeu? Você viu, Maurício? Que é isso, Pior né? que não, viu, Maurício? Pior que não. Basta falar assim, o lançamento é errado, volta para o agente, ele refaz o lançamento, reabre o prazo, reprocessa assim, o procedimento administrativo. Então, eu acho assim, Flávio, eu acho que se ficar claro que o vício é formal, acho que aí a gente não tem discussão. O problema é que muitas vezes o vício é material, quer dizer, por quê? Porque o fato gerador não é plenamente identificado, que a descrição não é feita corretamente, porque às vezes eu já vi acontecer... Maurício, concordo plenamente, porque se não tem prova, se tem vício material, ou seja, erro de direito, é insubsistência do lançamento, aí não é erro do lançamento, é insubsistência mas veja... Mas a recapitulação é isso, mudar a penalidade é isso, errou, o cara tinha que aplicar uma norma, ele aplicou outra. Então, isso não tem como salvar. No CARF, na terceira sessão, na questão da classificação fiscal, muitas vezes chegava à conclusão que não era a classificação nem do contribuinte, nem a que o físico pôs, e o auto é cancelado. Eu não posso colocar. Não tem jeito. Até indica-se qual é a correta para depois fazer o certo. Você não tem se tiver o prazo decadencial, ele lança de novo. O negócio aqui nunca tem. Agora, eu tive um caso desse aqui no Conselho do Estado. O Dr. Marcos não participou, então eu posso dizer, a DRJ, não é DRJ que chama, a Junta de Revisão Fiscal julgou e cancelou, disse que era vício formal. E aí o processo desceu. E assim, não tinha jeito de dizer que era vício formal. E o pior é que o primeiro auto era de 95, então acho que até o fiscal que teve que refazer teve dificuldade de fazer. E quando chegou no conselho, o conselho falou, não, isso aqui é vício material, vamos cancelar o auto. Não tem o que falar aqui. Eu acho que isso é muito... Eu vejo muita dificuldade nesse tema quando se discute em conselhos estaduais, em estados menores. Porque aí, quer dizer, me parece que o processo administrativo muitas vezes não está tão aperfeiçoado como acontece no estado do Rio de Janeiro, do TIT em São Paulo e do próprio CARF. Porque, assim, a oportunidade, isso eu vou morrer batendo, a oportunidade que o fiscal teve foi na condição do crédito, cara. As razões e o juízo de convencimento dele, que eventualmente fundamentam a identificação da ocorrência do fato gerador que não for objeto de recolhimento, tem que ser descritas ali. Porque senão eu esvazio o ato revisional e desequilibro ainda mais a relação existente entre o contribuinte e a fazenda. De vez em quando vem à tona aquela discussão do artigo do CTN que cabe à autoridade lançadora propor a penalidade, e aí essa discussão, às vezes, fluxos e refluxos, né? De vez em quando ela volta à tona de que o órgão de julgamento... E temos a questão de quando chega na Câmara Superior, no Conselho Pleno aqui, retificar o auto e reabrir prazo, aí envolveria a supressão de instâncias, enfim, eu acho que no Conselho Pleno isso aí é mais... Nós temos aqui o termo de retificação, né, que a junta pode solicitar ao autuante que retifique, reabra prazo, enfim. A ampla defesa é plenamente exercida. Já no conselho começa a complicar, não tem como, porque é conselho pleno, então, né? Mas, enfim, é muito em cima da redação do propor a aplicação da penalidade. Isso já foi discutido aqui algumas vezes, mas é uma doutrina também já mais do que discutida, né? O alcance desse termo propor a penalidade. Mas nós já passamos aqui uns minutinhos, mas eu acho que ainda temos alguns minutinhos aqui, se alguns dos senhores... eu queria... alguma pergunta, alguma...
Eu queria só dizer ao Maurício que eu estou muito animado com o julgamento lá da primeira sessão do STJ, no sentido de que o tribunal reconheça a possibilidade de utilização do mandado de segurança. Tem 2 votos favoráveis, Maurício, e um ministro pediu vista, em base de divergência. Eu não sei se, assim, nos últimos 20 dias eu não acompanhei o processo, então eu não sei se houve alguma entrega de voto, mas imagino que a gente possa efetivamente levar essa, que seria muito bom, na verdade, né? Seria muito bom. Eu acho que a palavra do momento hoje é previsibilidade. A gente precisa ter previsibilidade, ter certeza das consequências da escolha de cada caminho. Acho que esse é o nosso papel aqui, entendeu? E vamos fazer um movimento para acabar com a 9.703, cara. Eu estou animado para isso. Acho que resolve. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar, cara, os caras... E eu fiz uma boa pesquisa na segunda instância. Tem decisão do TRF-3, por exemplo, que diz o seguinte: está previsto sinistro lá na IN e tal, e na portaria, né, na verdade. Então, tem que depositar. Agora, se você pede para que essas seguradoras todas depositem em juízo diante dessa hipótese de sinistro, você muda completamente o mercado do seguro-garantia, entendeu? Completamente. O valor dele vai ficar outro, tudo vai mudar. E eu acho que, na verdade, você acabará com este mercado ou restringirá o mercado de tal forma, né, que só as grandes companhias que podem, né, por elas mesmas, fazer esses depósitos é que vão conseguir. Enfim, você vai acabar o seguro-garantia, é isso que você vai fazer. Negócio sem sentido nenhum. Eu acho que a gente teria também uma solução se a Fazenda sempre fosse condenada a arcar com todos os custos que a empresa teve, eventuais lucros cessantes, ou seja, depositou, teve que buscar mais dinheiro, ou o valor que foi para o seguro ou para a carta fiança. E eu acho que quando começar isso, aí a gente tem uma mudança. Mas eu acho que temos todos, né, todos pedindo isso, né? Vimos todos pedindo nos últimos tempos, vamos ver. Que é o lógico, né? Afinal de contas, se eu tenho despesas decorrentes de uma cobrança indevida, quem fez a cobrança deve arcar com isso, né? Vamos ver. Então, acho que concluímos o nosso painel. Muitíssimo obrigado, doutora Suzy, doutor Maurício, doutor Flávio, doutor Rafael. Obrigado. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à BDF, na pessoa do doutor Gustavo, o esforço que fez, a todo esse pessoal de apoio que viabiliza esses painéis, esses congressos, o virtual, é um pessoal todo aqui de apoio que consegue viabilizar essa nova dinâmica. E muitíssimo obrigado, e a força pelo Dr. Gustavo dá ao Rio de Janeiro. A gente olha aqui pela janela e vê a nossa situação na nossa cidade, no nosso Brasil, um momento tão delicado. Então, desejo a todos muita saúde, muita força para o Dr. Gustavo na continuação da luta que ele sempre lutou com tanta bravura, né, mantendo aqui o Congresso. E, enfim, a todos os senhores, muita saúde, muita paz. Foi uma honra muito grande. Estamos aqui, o contato todo assim, disponível para qualquer sugestão, crítica, enfim, a todos os que participaram aqui do nosso painel. O André, que foi o agraciado com a obra em homenagem ao professor Gilberto Lua Canto. Enfim, a todos que participaram, tiveram a paciência, o interesse. Aqueles que tiveram interesse, invistam, né, que com certeza toca no coração, fizeram por amor. E eu acho que só isso nos faz caminhar para frente, né? Enfim, boa tarde a todos, um abraço fraterno. Gente, obrigado, é um prazer, viu? Obrigada. Maurício, Rafael. Prazer estar com vocês aí. Obrigado a todos, muitíssimo obrigado. Obrigada, Marcos, obrigada a todos.
Obrigado.